Nós estamos no ano de 2023, todo mundo se lembra, e nós temos um tema geral para a igreja, um lema, qual é? Dependência do Senhor, amém. E nós estamos trabalhando nos cultos de quarta-feira, reconhecendo a dependência do Senhor. Temos sido ministrados cada quarta-feira por uma excelente palavra de Deus que tem trazido despertamento para nós. E nós temos nesse mês de abril um personagem que a gente está estudando, vendo, né? Quando a gente fala estudando um personagem, olhando, nós estamos examinando a atitude dessa pessoa diante de Deus e tentando fazer aquilo que é positivo e aprendendo com alguns detalhes de coisas que a gente pode, apreciando, melhorar. E o personagem de abril é Abraão, e eu quero celebrar com você hoje, vivendo a dependência do Senhor com Abraão, aprendendo um pouquinho, ou estando, nos encontrando em algumas circunstâncias da vida desse homem que foi tão marcante. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis 22. Eu quero compartilhar com vocês hoje. Não é raro em um cântico, como até acabamos de ouvir, um testemunho, uma citação bíblica, uma pregação. Não é raro, sempre acontece de nós sermos ministrados com a esperança de Deus, com coisas que Deus quer fazer na nossa vida, mas estamos sempre sendo lembrados de momentos da nossa vida que a gente não compreendeu, que a gente não entendeu, que a gente nem deu para perceber a razão daquilo. Quantas coisas você passa na sua vida, já passou na sua vida, ou quem sabe está passando hoje, que você não compreende, não tem ideia, não tem entendimento da finalidade daquilo. Por que isso está acontecendo comigo? Eu não compreendo a razão disso. E há algumas pessoas que andam na presença de Deus, então, que são legítimos na presença de Deus, e não vai um julgamento, é uma apreciação, só uma fala. Eu não estou dizendo quem é e quem não é, mas algumas pessoas que servem ao Senhor, que em tese ou na prática fazem tudo certinho, aquilo que aprenderam, passam por algumas dificuldades, algumas privações, que em alguns momentos que não compreende a razão daquilo. E eu quero não explicar isso hoje, mas eu quero conversar com vocês sobre isso hoje, ministrar sobre isso hoje, e falar de algumas crises na vida desse homem chamado Abraão. E vamos aí no capítulo 22 de Gênesis, que fala de uma dessas crises. Quem achou Gênesis, diga amém. Capítulo 22, diga glória a Deus. Então, a partir do versículo 1 diz: aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, daqui a pouco eu explico o tentou, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e o oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e levou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui meu filho. E ele, o Isaque, disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou a Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha.
Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Porém o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estendas tuas mãos ou a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocaustos em lugar de seu filho. Chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém? A palavra. Querido Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos por tua palavra, que é e tem se tornado bem conhecida de cada um de nós. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos de nos assentar diante dela, no sentido de a apreciarmos e a observarmos e a entendermos pelo teu Espírito, e acolhendo aí em nós, termos a tua palavra como orientação, como bússola, como direcionamento para a nossa vida. Enquanto, Senhor, falo à igreja, eu oro junto aos meus irmãos para que haja um discernimento em cada um daquilo que o Senhor quer falar a cada um. O Senhor pode particularizar a tua fala a cada coração e estender a virtude da tua presença e trazendo elucidação para coisas que precisam ser esclarecidas, mas o Senhor também pode e traz direcionamento para a nossa vida. Muito obrigado por estarmos nesse lugar, muito obrigado por termos a tua palavra como alimento para o nosso espírito, como sustentação para o nosso ser. Muito obrigado pela palavra liberada por Cristo, que disse que não viveríamos só de pão, mas de toda a palavra que sai da tua boca. Nós queremos celebrar esta palavra hoje, porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, e nós recebemos a tua palavra como base primeira para orientação e decisão nas nossas vidas. Por Cristo Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Amém, irmãos. Oh, meu Deus. Amém, igreja. Oh, acordamos. Que bom. Eu não sei se a minha oração te fez dormir, mas agora você já deve estar acordado com o meu grito. Então, quando nos encontramos com o Senhor e diante de todas as promessas a nós feitas por Deus e também por algumas pessoas, por alguns pregadores, a gente recebe algumas promessas. Venha ao Senhor, porque isso, aquilo. Então a gente se anima com algumas coisas, não é? Às vezes a pessoa se carrega de zelo e cuidado pela nossa vida e tem tanto apreço por nós, que quer de alguma forma nos entusiasmar a nos envolvermos com o Senhor, e aí fala muitas boas palavras de transformação, de mudança, de erguer-se, enfim. E na verdade o Evangelho não nega nada disso, mas nos traz sim alguns confrontos que, quando eles olhados e vivenciados na direção de Deus e no encaminhamento do Espírito, nunca vai ser ruim para nós. A exemplo disso é o que Cristo disse e os evangelistas escreveram, a exemplo de Marcos no capítulo 8, precisamente no versículo 24, ele escreve o que Jesus diz: quem quiser vir após mim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e venha e siga-me. Esse negócio de negar a si mesmo não nos é explicado na sua totalidade, e por que não dizer que, se fosse ser explicado, a gente não entenderia na plenitude da sua totalidade. Acho que eu abusei do verbo. E de quando em vez nós mesmos que buscamos a vontade de Deus para a nossa vida, nos surpreendemos com algumas circunstâncias, com algumas situações na nossa própria vida, e
ficamos pensando por que nós somos impedidos de ter isso, de tocar nisso, ou tínhamos isso e agora não temos mais. Mas quando nós verdadeiramente entregamos a nossa vida ao Senhor e cremos na plenitude do seu envolvimento conosco, e entendemos que o seu Espírito governa tudo. Por exemplo, a gente acabou de ouvir um hino aqui, que os irmãos cantaram, dizendo do que Deus faz, Ele exalta, Ele abate. Todos nós gostamos de viver a exaltação de Deus, não é, pessoal? Você gosta ou não gosta? Pois é, mas o abatimento nem sempre nos é tão apreciável, né? Nós não fazemos direito, às vezes, a leitura desse trabalho de Deus na nossa vida, desse ato de Deus governar toda a história da nossa vida. E às vezes oramos aqui e dizemos ao Senhor em oração: olha, se tem alguma coisa na minha vida que o Senhor não trouxe, não deveria estar, o Senhor põe a tua mão e tira, para que eu consiga te agradar de uma forma maior. Mas me permita dizer que talvez não haja uma totalidade, talvez não haja, não seja um número pequeno de pessoas, é um número grande que quando ora isso e fala isso e diz isso para Deus, de alguma forma humanamente não se dá uma contraída, pensando assim: aonde será que Deus vai tocar, já que eu pedi para Ele tocar? E a nossa natureza humana parece que não está pronta para ser ministrada plenamente pelo Senhor, porque quando nós dizemos e oramos e queremos e desejamos que Ele toque na nossa vida por inteiro, para que tudo seja agradável a Ele, parece que a gente fica meio assim preocupado onde Ele vai tocar e como eu vou reagir a esse toque de Deus, a que ponto isso vai me levar. Mas quando eu digo: Senhor, eu quero que o Senhor toque, bem-vindo à realidade. Ele tem a liberdade para tocar em todos nós, aonde Ele quiser tocar. Mas quando nós oramos, nós estamos participando de uma intimidade com Deus. Nós estamos nos aproximando de Deus para não só entender, compreender o que Ele está fazendo na nossa própria vida, mas para que Ele traga-nos orientação, direção daquilo que Ele vai nos conduzir, para que a gente, me permita dizer, talvez eu erre, para que a gente saiba um pouquinho antes dele fazer o que ele vai fazer, para que a gente se prepare para o tratamento dele na nossa vida. Eu não sei se todos nós aqui entendemos que Deus tem e está trabalhando na nossa vida. Eu não sei qual a apreciação que você faz de Deus quando alguma coisa boa, positiva aos seus olhos acontece em sua vida, como você reage. Mas quando algo que a gente compreende não ser tão positivo, até parece negativo, mas que a gente entende que porque estamos nas mãos de Deus, Ele está trabalhando a nossa vida. Eu não sei qual sua reação, eu tento compreender a minha, mas eu quero lhe afirmar que Deus sabe muito bem a minha reação e a sua reação também. E Deus sabe medir o que na minha voz, no meu vocábulo, na minha verbalização, é verdade do meu coração ou um assanhamento de que, se Ele for fazer exatamente aquilo que eu estou falando, talvez eu me distancie dEle, porque Ele conhece tudo. Então Deus faz na minha vida e na sua o que precisa ser feito da maneira dEle, do jeitinho dele, porque Deus sabe fazer tudo, Jesus sabe fazer tudo com muito amor, com muito carinho, de formas que nós compreendamos os seus propósitos. Mas a gente também sabe de alguns princípios da Bíblia, que a quem muito é dado, muito é requerido. Você já leu isso na palavra de Deus? Que a quem muito é dado, muito é requerido. Mas quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito, porque Ele vai nos treinando a ser fiel no pouco, a sermos fiéis no pouco, e a gente vai crescendo em fidelidade e tocando nas coisas que o Senhor nos quer trazer, que o Senhor nos quer compartilhar. Me permita dizer, não só na vida espiritual, nosso relacionamento objetivo com Ele, mas no nosso ser emocional, sentimental e também na nossa vida humana, na nossa vida física.
na nossa vida profissional, por que não dizer também na nossa vida financeira? E vai uma pergunta para mim, eu estou perguntando a mim e deixa ela ecoar na sua audição. Eu quero mesmo que Deus governe tudo na minha vida? Eu quero mesmo que o meu ser, todo o meu ser, esteja realmente disponível à disposição do Senhor, para Ele trabalhar, para Ele fazer como Ele quer, embora aquilo e a maneira como Ele age na minha vida e os propósitos às vezes me tragam dores? Eu quero mesmo, é propósito do meu coração, estar diante do Senhor, para que Ele me ministre, me oriente em tudo. É isso que eu quero. Talvez eu esteja falando a pessoas que um dia já quiseram isso, mas que por sentir e medir na balança do seu entendimento, daquilo que é prazer para você, sentiram até que espiritualmente falando alguma coisa estava sendo funcional, alguma coisa estava sendo trabalhada, mas por conta de nos outros aspectos da vida estava sendo assim, acontecendo algumas dificuldades, deu uma retroagida, voltou atrás em alguma coisa. Eu só quero lembrar aos meus irmãos que na vida humana, natural, existencial, profissional, financeira, racional, qualquer coisa de normal aí da vida humana de qualquer pessoa, não existe conquista sem abrir mão de coisas. Uma pessoa que quer passar num concurso vai ter que ralar, estudar, enfiar a cara literalmente no livro, passar superbonde na folha, colar na testa. Eu estou abusando do português. Vai ter que ralar muito. Alguém que quer crescer em algo vai ter que se doar. Não existe conquista no campo humano sem doação, sem investir tempo, sem investir dedicação, a não ser que alguém que nasça num berço esplêndido, uma família cheia de dinheiro e não sabe nem valorizar o que tem, e a tendência é perder logo, porque não sabe valorizar. Mas não existe nenhuma conquista na nossa vida que não seja, que não venha antes uma grande dedicação. Então, se a gente cuida que nas coisas humanas, nos bons relacionamentos que temos, que envolva os nossos sentimentos, tem um preço a se pagar. Nesses dias eu tenho celebrado bastante cerimônia de casamento, graças a Deus. As pessoas na igreja estão casando, graças a Deus. Graças a Deus, elas estão tendo filhos. Oh, Jesus, que bom. O rebanho está crescendo de toda forma, houve um tempo que havia uma secura, ninguém casava, e eu orei, Senhor, abençoa, Senhor, essa turma precisa casar, precisa nascer criança na igreja, o setor infantil precisa ser povoado. A gente gosta que pessoas se rendam ao Senhor Jesus, sejam batizadas, mas Senhor, as crianças que se vão aquecendo na tua casa, é exatamente isso. Você acha que eu não oro por você não? Eu brinco, mas eu oro. E Deus está dando oportunidade. Agora, se você for tão ruim e não quiser pegar, então, meu amigo, isso é o problema seu, minha amiga, é problema só problema seu, né? Você que vai decidir a sua vida. Então, quando a gente vai celebrar casamento, a gente sempre lembra uma palavra para o marido, que tem que deixar pai e mãe para se unir à sua mulher. E a gente sempre lembra, se é um preceito divino, não é apenas um preceito divino, mas é um conselho divino para que aquilo que a gente está fazendo dê certo. Então, o deixar para se unir é uma realidade nos vários aspectos da nossa vida. E se é no humano, como não será no espiritual? Eu li aqui com você uma grande crise na vida de um homem de Deus, chamado amigo de Deus. Tiago, no capítulo 2, escreve que o Abraão foi reconhecido como amigo de Deus, que entendeu e confiou em Deus de uma forma tão grande e grave, a ponto de se abrir, se soltar totalmente na mão do Senhor, porque confiava em Deus de uma forma extraordinária, a ponto de ser chamado pai da fé, dos que creem no Senhor.
e lhe fora revelado, a Bíblia diz, Lucas escreve isso no capítulo 8, que lhe fora revelado, ele teve a visão, ele teve notificação do Redentor que viria a partir da sua linhagem. Abraão sabia disso, e o capítulo 11, que eu li com vocês na introdução do culto, diz de alguns que esperavam esta realidade e não tocaram nisso, mas aguardavam, esperavam. É o caso de Abraão. E nós vemos na história desse homem, está sendo muito comum a nós, graças a Deus, meus irmãos. Olha só, no início foi uma dificuldade terrível, eu até ficava triste. Chegava num templo, as palavras introdutórias, ninguém se lembrava de nada, nem o nome do livro do mês era lembrado. E graças a Deus, raramente eu chego num templo da nossa igreja, não se é comentado, não se é falado quando era o livro do mês, agora o personagem do mês, raramente não se diz. O normal é se falar. Graças a Deus, os setores da igreja entenderam o propósito de andar juntos, não somente fisicamente, mas a base da unidade da igreja nunca será física. Escute, a base da nossa unidade nunca será eventos, a base da nossa unidade sempre vai ser espiritual. Se a gente não começar pelo Espírito, pelas coisas de Deus, jamais tocaremos naquilo que seja unidade de Deus para nós. Nenhum amém, meio amém, reverberou mais uns 5. Eu sei que vocês não disseram porque vocês estão prestando atenção no que estou falando e tentando entender o que estou dizendo. Então, nós estamos caminhando junto num propósito. Ei, o Senhor já está ministrando aquilo que convém a Ele por causa do nosso propósito. O Senhor já está liberando a bênção que Ele prometeu lá no Salmo 133. Aleluias! Bendito seja o nome do Senhor. Ele já está ordenando a bênção e a vida para sempre. E a bênção e a vida para sempre que Ele está ordenando não se atém só no campo espiritual apenas, não está residindo só ali. Esta bênção está extravasando, está entornando, está se derramando sobre a nossa vida afetiva, sobre as nossas emoções, sobre a consistência do nosso ser. Eu estou declarando e profetizo com esta palavra que esta bênção está chegando na vida humana de cada um de nós, na vida familiar, na vida profissional, em tudo que diz respeito à nossa vida. Esta bênção já está chegando. Vire para alguém e diga: já está chegando. O que o Senhor espera é uma percepção minha e sua, uma compreensão de que isso já está acontecendo. Abraão teve que deixar a casa do seu pai, sua parentela, uma grande crise. Ah, não, que nada. Você acha que não? Você acha que ele permitiu Ló acompanhá-lo por quê? Ele tinha sentimento. Abraão não era um toco, um pedaço de pau que não tinha sentimento. Ele não era um totem de argamassa que não tinha sentimento. Ele tinha sentimento. E a gente fala: mas por que ele deixou o Ló aí? Está assim, não era para ter deixado, mas ele deixou por quê? Porque ele tinha sentimento. Vou deixar Ló aí, meu sobrinho, afinal de contas o pai dele morreu. Mas gerou problema, porque ele não obedeceu à voz de Deus como deveria ter obedecido. O que aprendemos com isso? Aprendemos que quando nós recebemos uma informação de Deus, nós precisamos, se queremos agradar a Deus, não, eu quero ter dividendos disso. Não é isso. Primeiro nós queremos agradar a Deus com aquilo que Ele trouxe. Então a minha obediência não é por causa daquilo que Ele vai me dar. A minha obediência primeira, inicialmente, é por conta de eu saber que Ele vai ficar feliz com a minha atitude. De coração, você já pensou em Deus sorrindo para você? Ou você é o tipo de pessoa que só vê Deus com cara amarrada? Pisou na bola, eu te esfolo. Qual é a sua apreciação acerca de Deus?
Ou você ainda imagina Deus como um velhinho, com pouco cabelo, e bem comprido, bem grisalho, com a bengalinha, eu te arrebento, hein? Cuidado. Qual é a sua apreciação sobre Deus? O que sua mente te inspira a pensar sobre Deus? Deus é muito mais vivo do que você imagina, é muito mais forte do que você possa pensar, é muito mais vigoroso do que sua mente pode alcançar, é muito mais amigo do que você pode entender, é muito mais companheiro, está muito mais perto do que você possa viver. Alguém pode agora dizer amém ao Senhor? Isso. Qual é a sua apreciação acerca de Deus? O texto diz que ele não obedeceu integralmente o que Deus havia dito. E a gente prega sobre isso, lê sobre isso e ouve pessoas pregando sobre a dificuldade que veio à vida de Abraão, a companhia de Ló. Porque não obedeceu totalmente, obedeceu parcialmente. O que acontece com alguns de nós, às vezes. Nós não queremos ser desobedientes. Nós não desobedecemos. Não, nós queremos, a gente até expressa uma vontade de obedecer ao Senhor e queremos que, de alguma forma, Ele veja que a gente está obedecendo, porque a gente entende que isso dá resultado positivo para nós. Mas nem sempre nós nos entregamos plenamente ao Senhor em obediência total, nós o servimos com reservas. A gente lê a palavra que eu disse para vocês, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz, mas a gente fala, mas Senhor, até isso aqui precisa. É igual o caos que alguém chega numa alfândega, em algum lugar, que está levando uma mala, e a pessoa que está examinando, eu quero abrir sua mala, aí vai abrir sua mala, vai abrir a mala, tira, não deixa a gente levar coisas que são insignificantes para nós. Mas por que eu não posso levar isso? Você não pode levar porque é proibido. Estava viajando com o irmão que levou linguiça, calabresa, para levar para onde a gente estava indo, e lá no lugar confiscaram. A gente sabe que confiscaram para depois comer na casa deles mesmo, mas tiraram tudo. E ele tinha comprado com tanto carinho para levar para as pessoas. Quando ele comprou, ele já visualizava a alegria que aquelas pessoas iam ter, e as coisas que receberam da mala de outros ficaram tão felizes, mas aquele irmão ficou frustrado. O cara ainda me aperta lá, ainda quer saber um monte de coisa numa língua que eu não sei, ainda me rouba a minha linguiça calabresa, me tira os negócios. Ele ficou muito injuriado, porque simplesmente o cara disse, aqui você não entra com isso, você não pode passar aqui com isso. E muitos de nós às vezes tenta passar e entrar à presença de Deus com coisas que não deveriam estar presentes na nossa vida e que na prática nos impede de estar plenamente diante dele, de ser plenamente dele, porque a gente insiste em carregar conosco coisas que a gente já compreendeu pela palavra, ou nos fizemos de tontos. Ele não vai fazer questão disso, porque na verdade, antes de passarmos pelo visto divino, a gente mesmo já faz a autoanálise, já revê a nossa bagagem. Deus não vai se incomodar com isso, é apenas uma besteirinha. Você já deve ter ouvido um ditado do tempo do pastor Zaíris. O senhor foi muito cruel comigo no domingo passado. Todo mundo estava tão feliz no final do culto, o senhor liberou aquela palavra ao meu respeito. Mas eu entendo, você gosta tanto de mim que me quer ver ao lado ali teu nos cultos de segunda-feira, eu compreendo isso. Então, existem pessoas que não se dão totalmente ao Senhor. E eu não estou fazendo uma crítica a você, estou fazendo uma análise daquilo que para mim também é. Não nos é fácil fazer isso. Mas a partir do momento que nós temos a compreensão que nós temos um chamado à salvação, e que essa salvação não é apenas um momento que nós vamos ser arrebatados como igreja e vamos estar no céu, mas que muitas coisas que são, sim, correspondentes a essa salvação, esse relacionamento, estão se cumprindo já aqui. Prazeres que o Senhor nos traz, iluminação que o Senhor nos traz, alívio de sufocos que a gente vive ou passa, que Ele quer
nos abrandar, afinal de contas foi Ele, o Senhor Jesus, quem disse, é um problema dele, porque foi Ele que falou: quem está cansado e sobrecarregado, vem a mim, e eu vou aliviar. E a gente ouviu a palavra, e porque entendemos a palavra, a gente se expôs a Ele, e a gente quer o efeito na nossa vida daquilo que Ele propôs, sim ou não? Ah não, Ele fala que vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar. Não, se Ele não aliviar não tem problema não estou nem aí. Na verdade eu gostaria que Ele até botasse mais peso para me arrebentar. Pô, você não vai a Jesus por causa disso. Vamos admitir, você quer alívio de Deus, você quer orientação de Deus, você quer ter uma vida feliz, sim ou não? Quem quer ter uma vida feliz, levanta a mão e dá um sorriso. Diga eu quero. Olhe para a pessoa que está do seu lado com a mão levantada, tomara que você tenha que colocar desodorante, e diga assim: vida feliz, vai, diga. Eu não amanheço o dia, eu quero ter um dia desgraçado, hoje acordei para sofrer. Ah, você não é trouxa, você é esperto. Nós queremos ter uma vida com contentamento, nós não queremos ter briga em casa. Esposa, queremos viver bem, sim ou não, irmãos? Não, eu escolhi casar para sofrer, eu quero. Não, claro que não. Não, a gente escolhe relacionamento, se envolve em relacionamento com pessoas, quer de casamento, quer profissional, quer de coisa, para que as coisas deem bem, fluam bem, sim ou não? Pois é. E a gente está sempre, como disse no início, abrindo mão de coisas para conquistar aquilo que a gente objetivou nas questões humanas, materiais. E às vezes, quando nós nos deparamos com algumas informações bíblicas e que o Espírito nos comunica particularmente, deixa eu te lembrar isso, a palavra ela é geral para todos nós, mas existem propósitos específicos na vida de cada um, que o Espírito Santo comunica direto àquela pessoa. São particularidades do envolvimento de Deus na vida daquela pessoa e daquela pessoa com Deus, que o Espírito Santo não fala genericamente, ele fala particularmente a cada um. Por isso que eu creio que enquanto compartilho de uma palavra para um número de pessoas, quando nós estamos aqui, o Espírito Santo vai lançando em cada vida, em cada coração, algo que é geral para a igreja, mas vai lançando particularidades no entendimento de cada um. E enquanto estou falando, na simplicidade que estou falando, o Espírito Santo está trazendo a consciência não minha como sua, de coisas que Ele já nos falou, de coisas que Ele já nos comunicou, de coisas que Ele está começando a comunicar e que a gente tem que acordar, e que é decisão nossa. É muito importante a gente compreender também que o Espírito Santo não arranca as coisas de nós, algumas coisas sim, mas na maioria das vezes Ele nos mostra em nossa vida, para que a gente, tendo consciência daquilo, a gente mesmo abra mão. Hoje, enquanto estávamos aqui no louvor inicial, eu disse para Deus, se o pastor Fábio prestou atenção, não deve ter prestado atenção, mas eu disse: Senhor, amém, eu já estou agindo nisso. Enquanto cantava, veio algo na minha mente. Eu disse: Senhor, já estou mudando a partir de agora, já vou fazer diferente a partir de agora. A partir da primeira oportunidade, o Senhor já fica sabendo que eu vou agir de maneira diferente. Claro que eu não vou dizer o que seja, já vou agir de maneira diferente. E disse para Deus: Deus, eu sei que não funciona tudo assim, mas o Senhor está vendo o meu coração, a minha proposta, aquilo que o Senhor está me comunicando aqui, e o Senhor já sabe que eu vou agir da forma como o Senhor está dizendo. O Senhor já sabe, então o Senhor tem que fazer alguma coisa. A partir do momento que eu fizer isso diferente, então o Senhor já pode liberar, porque o Senhor já sabe que eu vou fazer de maneira diferente. O Senhor te conhece, o Senhor nos conhece, igreja, o Senhor nos conhece geral e particularmente. Ele conhece a cada um de nós e sabe a inclinação do nosso coração, e sabe do nosso propósito, e sabe que aqui tem muita gente que já prometeu um monte de coisa e não cumpriu, não conseguiu cumprir. Mas sabe que tem aqui um monte de gente que já prometeu e cumpriu, e vai continuar cumprindo. E a você que não cumpriu, Deus está aqui para te dar autoridade, para te dar poder, para te comunicar a virtude do Espírito Santo, para que você receba a comunicação do Senhor, estabeleça aquilo como verdade para a sua vida, e que você consiga cumprir. Porque se existe uma coisa maravilhosa, é quando você promete algo a alguém e você cumpre. É ou não é verdade, mano? Então é verdade, naturalmente é assim. Agora imagine você falar alguma coisa com o Senhor
e você conseguir cumprir, e você imaginar o semblante de Deus em relação a você, porque você conseguiu cumprir aquilo ali. O Espírito de Deus está aqui para te dar poder e autoridade, não só para cumprir, mas prometer coisas a Deus, que até então foi difícil para você. Eu disse foi difícil, porque a partir de hoje não será mais, porque você está recebendo a palavra, ela está sentando no seu coração, e você está disposto a agradar ao Senhor em tudo. Está? Glória a Deus, está? Senhor, olha para nós, vistoria o nosso coração. Oh Deus, a palavra diz que o Senhor pesa os espíritos. Olha para nós, Senhor. Nós podemos sim pedir ao Senhor que olhe para nós. Ainda que haja alguém aqui, Senhor Deus, submergido em promessas não cumpridas, continua olhando, Senhor, porque vai haver um momento que esse irmão, essa irmã vai conseguir cumprir propósitos do Senhor em sua vida. Ó Deus, quem sabe há pessoas que já cumpriram e outros não conseguiram. O teu poder está aqui para dar-nos, Senhor Deus, a autoridade para realizar isso, porque o que nós queremos é celebrar ao Senhor. Em nome de Jesus, você confirma com amém? Glória a Deus. Nos prazeres que existem no mundo, não existe um que bem satisfaz. Os prazeres do mundo destroem, corrompem a alma e a morte nos traz. E os que buscam os prazeres do mundo geralmente preferem sofrer, pois a cada prazer que consuma, a vida se espuma, qual flor a perecer. Mas existe alegria em Cristo e suprema glorificação. E os que buscam a glória de Cristo sorriem e sempre felizes estão, pois a vida que reina no crente é a fonte que jorra do céu. E esta vida é bem diferente daquela que existe no mundo cruel. Que delícia, meu Deus, que delícia, Senhor, é gozar tua paz, é sentir seu amor. Maravilha, Jesus, que delícia sem fim é a paz que tu tens dado a mim. É a paz que tu tens dado a mim. Você recebe isso? Aleluias.
quantos traumas, quantas dificuldades para entender tantas coisas. Mas o Abrão saiu da sua terra. E chegou um momento que ele teve que deixar Ló. Agora é hora de cumprir integralmente o meu propósito com você. Agora você tem que deixar por completo. Sabe o que eu vejo aqui em Deus? Um Pai que tanto nos ama, que nos compreende, que tem algumas coisas que a gente encontra um pouquinho mais de dificuldade de nos desligarmos, mas que nos oferece tempo e nos mostra alguns prejuízos ou algumas coisas que a gente já poderia ter galgado e alcançado e não alcançamos por conta daquilo. Um Pai tão amoroso que nos conscientiza que o prejuízo maior sempre será de quem demora em compreender, em obedecer. Mas chegou um momento que o Abrão compreendeu e ele foi levado a uma circunstância que ele tinha que se posicionar. Deus te ama tanto que Ele vai te levar a uma circunstância que você vai ter que se posicionar. Mas porque o Espírito de Deus está trabalhando a sua vida, está presente em você, Ele vai te dar orientação em tudo. E você vai conseguir escolher aquilo que originalmente sempre foi o propósito dele para a sua vida. Eu recebo essa palavra para mim. Alguém mais aqui recebe essa palavra para você? Porque ainda há, meu irmão, querido irmão diácono Sávio, muitas coisas que eu não consigo compreender, que eu sou tão limitado. E eu creio que você também tem algumas dificuldades às vezes. Meu irmão Igor, graças a Deus, que o Senhor tem paciência conosco. Deixa eu lembrar Mateus 11, 28 de novo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. O Senhor é tão manso, tão amante da nossa vida, porque nós somos dele, por isso o carinho dele. Então Ele dá tempo para que a gente compreenda tudo que a gente não compreendeu ainda. Comunique isso ao seu irmão, fala, Deus está te dando tempo. Vai, fala aí, fala, Deus está te dando tempo. Outra crise na vida de Abraão foi por conta de ter se precipitado com a voz da sua esposa. Me permita esse adendo. Isso aconteceu com Pedro. Pedro falou, olha, tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus disse para ele, olha, quem te revelou isso não foi a carne nem o sangue, senão meu Pai que está no céu. E aí Pedro se animou tanto que pensou que toda revelação que viesse para ele, todo pensamento era o Pai do céu que estava revelando. E aí Jesus começa a dizer que ia padecer, ser crucificado, morto, porém o terceiro dia ressuscitaria. Só que Pedro ficou só preso naquilo que seria notícia ruim. E ele disse, não, de maneira nenhuma isso vai te acontecer. E o mesmo camarada que ouviu dos lábios de Cristo dizendo, quem te revelou isso foi meu Pai que está no céu, ouviu dizer, para trás de mim, Satanás, que não cogita nas coisas de Deus. Para trás de mim, repreendeu. Então, o mesmo homem que fora usado pelo Espírito Santo como a revelação, foi aquele homem que se deixou usar por outro espírito. Por quê? Porque ele achou que todo o ânimo no coração dele, no ser dele, poderia ser do Espírito Santo. Então eu e você temos que tomar cuidado com esse negócio. Nada de Deus é no automático. Tudo de Deus é na devoção, no quebrantamento, no relacionamento. Como Deus nos ama. Como Deus te ama. Você pode celebrar o amor de Deus agora, nesse culto. Porque culto, acho que é um pouco disso, Juninho. Celebrar o amor de Deus.
Você pode celebrar o amor de Deus aí agora. Esse lugar é propício para isso. Celebrar o amor de Deus, agradecer por tão grande bondade na nossa vida. O amor de Deus e a compreensão do bem-querer de Deus na nossa vida é retratado num dos hinos da harpa, quando diz no seu coro: oh, porque Jesus me ama. Eu não posso te explicar, eu não tenho palavras para dizer, mas Ele me ama. Tem um canto que a gente canta que me ama, nos ama, simplesmente nos ama, porque nós somos feituras dEle. Aleluia! Abraçamos e reconhecemos a obra salvífica de Jesus para a nossa vida, porque nós não queremos ser separados deste amor. Nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nem o perigo, nem as ameaças, nem as afrontas, porque estou certo que nem a altura, nem a profundidade, nem a largura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. O mínimo que eu posso dar a Deus é a correspondência ao seu amor por mim, submetendo-me, sujeitando ao querer dele para a minha vida. É o mínimo que alguém aqui possa dar. E chegou um momento que ele teve que viver a crise de despedir o Ismael, por causa da besteira que ele havia feito. Quando digo que aprendemos com esse homem, e aprendemos também que não há retidão inteira na vida de um ser humano, e aprendemos que a gente poderia ficar aqui, fazer um estudo, fazer um seminário só arrebentando com Abraão, um monte de besteira que ele fez. Se Deus fosse pegar aquilo que ele fez, de que não era agradável ao Senhor, o Senhor nunca tinha mandado ele fazer, quebraria tudo, todo conceito, anularia tudo. Eu estou diante de um grupo de pessoas, e eu me incluo, que ninguém aqui é melhor do que ele, porque se Deus fosse nos tratar como nós já tratamos a Ele, e fosse nos corresponder, pastor Fábio, como nós agimos em resposta às oportunidades dele, Ele nos mataria. Pá! Igual você pega uma pulga, na sua casa ainda tem pulga, lá em casa não tem desses dias não, mas você pega a pulga, ó, a pulguinha do meu coração, eu tenho um tanto projeto com você. Aí a pulga, quem mesmo tem, eu vou te matar. Tonho. Se Deus fosse agir conosco, Léo, assim, Ele nos mataria. Mas você estar vivo hoje é você respirar fundo e dizer: estou tendo uma oportunidade de Deus na minha vida. Aprendemos na escola de cura, está difícil, a situação está te sufocando, busca ar, respira fundo e diga: Jesus, Jesus. Isso não é uma tese, isso não é um artifício, isso é real. Muita gente vivendo dificuldades até para respirar, diante de uma opressão, deitado em sua casa ou em algum lugar, quer falar o nome de Jesus, até para falar é uma luta, é uma batalha, mas porque não desiste, tendo como seu Senhor, mas está vivendo uma confusão, um problema, mas consegue falar, quando consegue proclamar o nome dEle, parece que dissipa aquilo que era opressor, porque você reconheceu a autoridade dEle na sua vida, na sua casa e nas coisinhas que dizem respeito a você. Você pode dar glória ao nome de Jesus? A gente pode aplaudir e glorificar a Jesus? Podemos? O nosso Senhor, o nosso libertador. Há poder no nome dEle, há poder no nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Há poder no nome de Jesus. Vire para o seu vizinho, para a sua vizinha e diga: há poder no nome de Jesus. Você não precisa falar. Como é que é a canção que fala o nome de Jesus? Como é que é? Fugiu.
que canta não Jesus, mas dá outro nome, dá outra língua. Yeshua. Não, tem que falar Yeshua. Se não falar Yeshua, não chua. Sua linguagem é portuguesa. Se há alguém que sabe disso, é ele, porque ele que fez essa confusão. Quem fez a confusão de língua foi Deus. Ele sabe que a nossa linguagem é portuguesa, língua portuguesa. Embora tenha algumas pessoas que mesmo diante do português não estão interpretando o que está ouvindo. Não é o seu caso, estou falando de outras pessoas, de outras coisas. Mas o nome dele para mim é Jesus. Se você não fala Yeshua, olha, mas se você pode até falar Jesus, mas você falar Yeshua, nossa, A gente canta, não tem nada de errado nisso, eu vou continuar cantando, ninguém tem nada com isso. Só que para mim o nome dele é Jesus, eu falo Jesus, e quando eu proclamo o nome dele, eu estou declarando que a autoridade dele naquele momento da minha vida é plena. Mas por isso que eu tenho que repetir o nome dele sempre. Jesus, 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 em tudo, para que ele tenha proeminência na minha vida em tudo. Você pode dizer glória a Deus? Marido encheu você, minha irmã, ao invés de Jesus. Mas não fala Jesus querendo dizer assim, como Jesus fosse um bulldog, ou aquele cachorro violento que come todo mundo. Pega ele! Não é isso não. Tem que falar Jesus para que Jesus contemporize a coisa, porque os dois lados precisam de uma correção. É ou não é verdade? Está rindo aí, né, Igor? Porque sua mulher está falando muito Jesus para você. Pega ele, Jesus. Morde ele. E aí a gente chega num momento da vida do Abraão que ele é convidado por Deus, não é convidado, é ordenado por Deus: me entrega teu filho. Abraão está velho, encorrugido, mas não morto, porque depois que Sara morreu, ele não deu bobeira não, teve filhos e filhas. Camarada, não é bobo não. Só que a esperança dele era o Isaac, que Deus havia falado é nele. Só que para aquele velhozinho encorrugido que estava esperando a oportunidade há muito tempo de acontecer algo que até então era sobrenatural, e queira ou não, toda sorte de bênçãos que havia prometido ele configurava num ser, numa pessoa. Quem era a pessoa? Tinha um nome, tem um nome, o nome é Isaac. Olha, para a bênção chegar, para se cumprir, eu tenho que cuidar muito bem desse Isaaczinho aqui, porque é por ele, é através dele que Deus vai cumprir o propósito. Eu tenho que vigiar, antes de espirrar, meu filho, pegar uma erva ali para você tomar. Abraão canalizou tanto que o Isaac começou a se tornar, a gente entende isso pelo propósito da ordem de Jesus, de Deus para ele. Primeiro, a palavra que tentou Deus eu não sei falar aqui, mas no hebraico é nissar, que quer dizer pôs à prova, porque é doutrina bíblica que Deus não pode ser tentado por ninguém e ninguém tenta. Então aqui foi um pequeno erro de tradução. E o que aconteceu? O que acontecia? Só relembrar algo que eu falei esses dias atrás, e você sabe. Abraão saiu de Ur dos Caldeus. A terra que ele entrou, tinha gente que praticava a mesma coisa. Os cananeus tinham o hábito de fazer isso, de oferecer o seu filho às divindades que cultuavam, porque em tese eles pensavam que aquilo fortalecia a entidade espiritual que eles ofereciam para ter mais poder e autoridade na vida deles. Era essa tese. Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus e entrou numa terra que tinha a mesma prática. Você já deve ter lido na Bíblia que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, e quando a Bíblia diz isso, está asseverando a circunstância de que alguém que não teme a Deus se lança aquilo que eles creem, aquilo que eles se acreditam, sem pudor,
sem reservas, de uma forma muito mais acentuada de algumas pessoas que dizem: Jesus Cristo é minha vida, Jesus Cristo é meu Senhor, Ele é meu Yeshua, é um monte de coisa, mas cheio de reserva. Vai fazer isso agora? Não, hoje não vou fazer, não, porque eu tenho que fazer. Não, a Bíblia está dizendo que os filhos da luz não têm pudor nesse caso, é para fazer, vamos nos lançar de corpo e alma, vamos em cima, vamos para cima. E como Abraão começou a sintetizar muito a promessa de Deus num garoto, Deus pediu a Abraão que matasse o seu filho no holocausto. É preciso que a gente entenda isso, para ver até quando ia a doação dele ao Senhor, porque ele estava acostumado a ver outras pessoas matarem seus filhos sobre a égide do propósito objetivo de cultuar a sua imagem, a sua idolatria. Só quem estava falando com ele era Deus, que se apresentava a ele, que se movia na vida dele, que houvera feito aquele grande milagre. O maior milagre da vida de Abraão era o nascimento, foi o nascimento de Isaque. Não por conta dele somente, mas primeiramente, mas por conta da questão da Sara. Então foi um grande milagre, algo que descartado, a ponto, a gente já falou sobre isso, de provocar em Sara um riso, meio irônico, meio... Ela ainda mente para o anjo: sei eu, Sara, não ri não, não ri não. Continuava rindo, porque achava aquilo tudo muito inédito, e era, e foi. Só que o Abraão condensou ali toda a esperança. Então Deus pede a ele para prová-lo em relação aos outros que faziam, mas também para prová-lo, para ver aonde estava o coração dele. E oferecer o Isaque não foi uma coisa indolor, sem dor. Você lê no texto essa leitura que eu fiz com vocês atropeladamente, que Deus falou para o Abraão: você vai para o monte que eu vou te mandar, que eu vou te direcionar. Quando ele chega, ele já sabia o monte. O que isso significa? Que durante aquele percurso, Abraão vinha assim falando com Deus: está te dando minha esperança, eu não te quero mais. Não, o que o texto indica, que ele vinha conversando com Deus durante o caminho. Saiu para ir para um monte que Deus ia mostrar, chegou sabendo o monte. Eu não fui lá medir, mas dizem que eram 80 quilômetros em média de onde ele estava até onde ele deveria ir. E que quando percorreu 65 quilômetros, caminho de 3 dias, faltando 15 quilômetros em média, ele avistou ao longe o monte. E Deus disse: você vai fazer isso no monte que eu vou te mostrar. Você não vai fazer em outro monte, você só vai fazer no monte que eu vou te mostrar. Por quê? Todos nós sabemos. Porque no monte onde Deus falou que ele tinha que fazer, só naquele monte tinha um carneiro, e Deus sabia onde o carneiro estava, e era o carneiro ou o cordeiro para o sacrifício, que assumiu o lugar de Isaque, porque Deus já sabia de tudo que ia acontecer. O cordeiro era substitutivo, assim como Jesus o foi na minha vida e em você também. Se ele erra o monte, ia ficar sem cordeiro, mas ele obedeceu. Importa obedecer ao Senhor nos detalhes, porque Jesus ou Deus tem o monte certo, tem o caminho certo, tem a palavra certa para aquele que ama ouvir a sua voz e atendê-lo naquilo que ele recomenda fazer, e tem prazer em obedecer. É o seu caso. Vira com graça para o seu irmão e diga: é o seu caso. Vai, fala: é o seu caso. E ele então chega diante do monte. Estou aqui no capítulo 22. Para fazer o holocausto. E o contexto você sabe. Nós vamos e voltamos, a certeza de ir e vir. O escritor aos Hebreus diz que ele tinha consciência, entendimento, que mesmo que ele fizesse, ele foi para fazer, ele ia fazer,
da morte, Deus podia gerar de novo, suscitar vida ao Isaac de novo. E eu sei que já foi esse texto, e sacrificar o Isaac da nossa vida, houve um tempo na história da igreja que foi muito asseverado em pregações. Quem se lembra? Você tem que sacrificar seu Isaac. Quem já ouviu isso? Pelo amor de Deus, quem já ouviu? Você tem que sacrificar seu Isaac. Mas por que, mesmo sabendo que a gente tem que sacrificar nosso Isaac, muitos de nós não sacrificou? Manteve ele vivo. Engambelou Deus. Engambelou, é ruim. Muitas coisas deixaram de acontecer na sua vida desde que você tomou consciência disso, e não aconteceu até agora porque você entendeu, compreendeu e não fez. O que não vai continuar acontecendo a partir de agora, porque é uma segunda oportunidade, ou uma terceira, ou eu não sei quantas vezes, mas é mais uma oportunidade de Deus para a nossa vida, para nós olharmos na nossa vida aquilo que nos inspira, aquilo que nos cai na ponta do pé, arrepia, nossa, extraordinário, supimpa, e mesmo que tenha sido de Deus, mas Deus está pedindo aquilo, porque aquilo está sendo atropelo na nossa vida. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna, Marcos 10. Conhece os mandamentos, tudo isso eu de que tenho feito desde a minha mocidade. E Jesus fala, falta-te uma coisa. Só que deixa eu voltar ao início, ele chama Jesus de bom mestre, e Jesus retruca dizendo, por que me chamas bom? Preste atenção, que a pergunta não é à toa. Bom mestre, por que você me chama bom? Você acha que Jesus está respondendo aquilo ali em relação a ele? Não. Porque quando aquele moço fala para Jesus, bom mestre, ele está dizendo, eu sou um bom discípulo, eu obedeço em tudo, é comigo mesmo, tudo isso eu tenho feito desde a minha, é comigo mesmo. Se eu não tenho a vida eterna já garantida, a culpa não é minha. E quando Jesus olhou para ele, a Bíblia diz que Jesus o amou. Meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus o amou. Se Jesus amou alguém que estava retendo alguma coisa e deixou de entregar a ele, porque não ama você? Jesus te ama igualmente. Jesus compreende a nossa dificuldade, os nossos apegos. Eu não estou fazendo apologia aos apegos humanos e preterir a vontade de Deus na nossa vida, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Jesus nos ama apesar dos nossos Isaques. E Jesus falou, falta-te uma coisa. Agora olhe para cá. Já pensou Jesus falar para você só falta uma coisa? Fala, uma só? Só que o Isaac daquele moço eram as riquezas que ele possuía. E Jesus pediu que ele entregasse, porque aquilo estava reservando o coração dele, para não ter a plenitude daquilo que ele mesmo disse que buscava no Senhor. E quantas vezes há no nosso coração tantas reservas, de tantas coisas, que ocupam o lugar daquilo que Deus queria já estar fazendo. Paulo, quando escreve, se não me engano, aos Gálatas, se não foi a outro povo, ele escreveu, ele disse, poxa, vocês já tinham que estar lá na frente, vocês ainda estão nesses negócios corriqueiros, vocês não venceram isso ainda. Estava falando dos apegos do coração daquele povo, em contrapartida, enquanto o pessoal do louvor chega para cá, em contrapartida daquilo que Deus queria fazer. E o contexto da história você sabe do Abraão, ele entregou. Qual é o ponto mais alto dessa circunstância? Subir ao monte? Fazer o holocausto? Amarrar o seu filho? Pegar o cutelo? A minha apreciação do texto é exatamente a seguinte: quando no monte, no pé do monte, o evangelista Rodrigo ele diz assim, o cordeiro para si Deus proverá,
Sabe o que eu fico pensando? Que o Abraão subiu o monte olhando para a direita, para a esquerda, olhando para baixo, olhando debaixo do arbusto. Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Ansioso por ver a provisão de Deus, para ele não ter que fazer o que tinha que fazer. Mas ele não viu, porque o cordeiro não apareceu do Aiã, enquanto ele não levantou o cutelo, a parte mais alta. A parte mais alta ele levantou, agora era para descer. E Deus sabia que ele ia descer. Em nome de Jesus, olhe para cá. Talvez a sua situação seja essa. É agora. Eu vou fazer, eu entendi a vontade de Deus. Eu vou sacrificar isso. Eu gosto disso, eu amo isso. Mas se Deus se importa com isso e diz que é para eu abrir mão disso, eu vou abrir. Talvez você esteja assim há 1 ano, há 2, há 5. Deus, eu vou fazer. Mas Abraão ia fazer. Deus sabia que ele ia fazer. Quando ele estaca lá em cima, no ponto zero, para descer, bradou-se do céu, houve um brado do céu: Abraão, não faça isso! E é o anjo dizendo: porque agora eu sei que você temes a Deus. Você não se reservou a isso, você ia fazer, Abraão. Só sabe que eu ia fazer, mas não precisa mais fazer não. Que era nesse ponto que eu queria que você chegasse. Tem coisa que Deus nos pede para a gente fazer, que é só para consagrar Ele, entregar para Ele. Deus nunca quis aquilo não. Ele só mexeu com você para saber até que ponto você ia por dizer e viver o amor que se diz ter para Ele, para com Ele. Bem-vindo à realidade, igreja. Meu irmão, minha irmã, nós somos desafiados a fazer isso em nome do Senhor. Nós somos desafiados que o cutelo esteja levantado e que Deus veja em nós. Ele vai fazer, e eu vou fazer mesmo, Deus, mesmo que me doa, mesmo que me agrida, mesmo que me fira. Eu entrego hoje ao Senhor. Eu digo: não tem nada mais importante na minha vida do que o Senhor. E eu sei que o Senhor não precisa de Isaac para cumprir a sua promessa. Eu sei, existem muitas coisas nessa história que eu gostaria de falar, mas não vou falar em função do tempo. Fique de pé, por favor. Eu não sei se vocês podem cantar o amor de Deus, qualquer que vocês forem cantar, enfim, ou qualquer outra canção, mas eu quero orar com vocês e reiterar isso: o amor de Deus e como Ele ama se relacionar conosco.